Hoje, 17 de maio de 2025, nós vamos finalizar hoje o nosso estudo a força da mulher de fé, com o subtema o propósito de Deus em meio às lutas. Quem vai trazer essa última mensagem desse tema é a maravilhosa Marisa. É com você, minha linda. Bom dia, mulheres maravilhosas, bom dia, Lúcia, bom dia, Daiane, bom dia, Deia, bom dia, Regina. E o nosso versículo de hoje está lá em Romanos 8, 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando se fala da mulher de fé, né, a mulher de fé ela tem a certeza de que mesmo nas maiores dificuldades, Deus tem um propósito para a vida dela. E o versículo de Romanos, ele nos ensina que todas as coisas, boas ou ruins, trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ela se encontra em meio a um desafio, a mulher de fé, ela se lembra de que mesmo nas situações difíceis, Deus está trabalhando para moldá-la e cumprir o seu propósito em sua vida. Entender que há um propósito divino em todas as circunstâncias traz paz e confiança. Mesmo quando os desafios parecem sem sentido, a mulher de fé, ela sabe que Deus está no controle e que Ele a guiará para o seu plano perfeito. E essa compreensão fortalece sua resiliência, pois ela não vê as dificuldades como derrotas, mas como oportunidades para cumprir o propósito de Deus em sua vida. Então, encerrando a semana, né, fazendo toda uma reflexão, né, e na palavra de hoje, né, que a mulher de fé, ela caminha com convicção de que sua vida ela está nas mãos de um Deus soberano e amoroso, que não desperdiça nenhuma experiência, nem mesmo as dolorosas. Romanos 8, 28, ele nos revela uma verdade profunda. Tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E essa certeza, ela não elimina o sofrimento, mas transforma a forma como ele é enfrentado. E saber que há um propósito por trás da luta traz esperança no meio da dor. E aí vem aquela pergunta, né? O que eu preciso aprender com essa situação? O que Deus está querendo me mostrar? O que eu não estou vendo? Essa mulher, ela sabe que as tempestades da vida não são sinais de abandono, mas de oportunidade para um alinhamento mais profundo com o coração de Deus. Cada perda, cada lágrima, cada espera silenciosa é um solo fértil onde Deus planta algo novo. Então, quando fala de alinhamento, né, dessa espera silenciosa, é o fato de você não reclamar, de você não murmurar diante dos desafios, diante das situações que cada uma de nós vivenciamos, seja de cunho profissional, familiar, é de entender o propósito de Deus, né, em todo esse desafio. E ele usa esses momentos para purificar as nossas intenções e fortalecer a fé e revelar as direções que talvez não fossem vistas em tempos de calmaria. Vocês já pararam para refletir que coisas que a gente só consegue perceber nesses momentos de desafiadores, que coisas que a gente não percebe quando parece que está tudo bem, que tá tudo em paz, as coisas estão caminhando, e a gente não consegue perceber porque está tudo muito bom, né? Mas é no momento da tempestade, dos desafios, quando a gente começa a fazer o olhar para dentro, o buscar mais a Deus,
a gente consegue perceber coisas que antes a gente não percebia, né? Eu acredito que cada uma de vocês talvez já tenha tido, né, essa percepção. E ao confiar no propósito divino, a mulher de fé, ela se recusa a viver em desespero, porque ela confia, né? E ela escolhe permanecer firme, acreditando que sua história está sendo escrita por mãos perfeitas. Mesmo quando ela não entende o porquê, ela confia no para quê. A mulher resiliente, ela entende que Deus vê além do presente e que suas promessas são maiores que qualquer obstáculo. Ela não se prende apenas aos resultados imediatos, mas vive com os olhos fixos na eternidade. Isso transforma seu modo de reagir às dificuldades. Em vez de se desesperar, ela busca discernir o que Deus está ensinando e moldando dentro dela. O propósito de Deus, ele vai além da resolução dos problemas. Ele deseja formar o caráter de Cristo em cada uma de nós. A mulher de fé permite que os tempos difíceis aprofundem a sua maturidade espiritual. E essa maturidade, ela vem nessa busca, nessa entrega, nessa confiança, né? De não murmurar, de buscar cada vez mais Deus, de confiar, de descansar e ter paz mesmo diante do caos, diante do desafio. E ao invés de endurecer o coração, ela entrega ainda mais ao Senhor, confiando em cada etapa do processo que está dentro de um plano maior. Esse entendimento renova suas forças e capacita a caminhar mesmo quando não vê o caminho completo. E com essa confiança, ela se torna uma mulher inabalável. Não porque não sente dor, mas porque sabe que ela não caminha sozinha. Ela conhece o Deus que transforma o pranto em riso, as cinzas em beleza e a sua luta em testemunho. A sua fé, ela é firmada na convicção de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo quando ainda não é compreendida. E é isso que lhe permite prosseguir. Saber que cada passo conduzindo-a para o centro da vontade de Deus. E o nosso exercício de hoje, ele diz o seguinte: medite sobre uma dificuldade específica que você tem enfrentado e pergunte a Deus: o que o Senhor quer me mostrar através disso? Escreva uma breve reflexão sobre como essa experiência pode estar alinhada com o propósito dele para a sua vida. Depois, entregue esse momento a Deus em oração, pedindo sabedoria para caminhar com confiança, mesmo sem todas as respostas. E aí eu vou finalizar com a oração do nosso devocional. E eu convido vocês a entregar nesse momento para essa oração. Senhor, obrigada porque não foge do teu controle, porque nada, Pai, nada, absolutamente nada foge do teu controle. Mesmo quando não entendo os motivos das minhas lutas, eu escolho confiar que o Senhor tem um propósito para cada uma delas. Dá-me sabedoria para enxergar além da dor e coragem para permanecer firme em Ti. Que meu coração descanse na certeza de que todas as coisas cooperam para o meu bem, pois eu te amo e fui chamada segundo o teu propósito. Que a tua vontade prevaleça em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Então, mulheres, como foi essa semana para vocês?
como está sendo finalizar essa semana com esse tema maravilhoso. Gostaria de ouvir vocês, até um testemunho de alguém que passou por algum momento desafiador, né? E escolheu confiar em Deus. Decidiu confiar de colocar o pé que ele ia colocar ao chão. Como é que foi para você? Bom dia, meninas, tudo bom? Bom dia. Na hora que você viu aí, Lúcia, que eu coloquei no chat? Na hora que você começou a falar sobre o tema, né? Qual o propósito de Deus em meio aos desafios? Primeira frase que me veio na cabeça: nos fazer mais fortes. E é isso, né? Porque tem situações que às vezes a gente passa que quem de nós nunca pensou assim, não, agora não tem mais jeito, agora acabou. E aí Deus mostra uma solução, mostra uma direção e você continua, e você segue em frente, né? E claro que cada uma tem a sua área específica, que é sempre mais desafiadora, mas assim, mesmo né, nas suas áreas específicas, mesmo muitas vezes a gente achando que não tem mais jeito, Deus com certeza ele tem o controle de tudo. A gente que é boba, né? Que ainda se desespera e depois às vezes quando as coisas acontecem, quando as coisas se resolvem, a gente para e pensa, meu Deus do céu, por que tanto desespero? Era só Deus alinhando as coisas, era só Deus ajustando. E ontem eu estava conversando com a Carline, né? Fazia um tempão que eu não falava com ela, nas correrias dela com as crianças, eu nas minhas, e eu conversando com ela sobre uma situação que há um tempo atrás ela me ajudou e eu lembrei, né? E assim, a noite depois, quando eu fui orar para dormir, eu pensando, eu falei, meu Deus do céu, às vezes as coisas a solução tá bem na frente do nosso nariz e a gente entra num desespero tão grande que não consegue enxergar nem a ponta do nariz. E assim, é só para isso mesmo. Acho que para nos ensinar realmente, para nos moldar e para nos fazer cada vez mais fortes e dependentes de Deus. Verdade, Regina. Porque às vezes a gente foca tanto no problema, né? Que a gente não consegue enxergar a solução, não consegue enxergar qual é o propósito de Deus diante dessa solução. Eu falo isso por mim, né? Que eu me desesperei, meti os pés pelas mãos e fiz bobagem e isso me complicou. Por quê? Porque eu quis agir na força do meu braço, porque eu não quis parar e olhar, né? E entender o que Deus queria me dizer, o que ele queria, né? Mostrar que eu deveria confiar mais nele, ter paciência e esperar. Porque às vezes a gente na correria a gente é tão imediatista, né? A gente quer as coisas para ontem, mas a gente precisa entender que a vontade dele ela é perfeita, boa e agradável. Alguém mais gostaria de partilhar? Exatamente, não mergulhar ao nível do problema, mas subir ao nível da solução. Essa frase, ela nos remete muito a isso, né? Só que, de verdade, na condição humana, quando você está passando pelo desafio, nem sempre você consegue ter essa clareza de imediato. E é admissível pela nossa condição humana, né? É compreensível, perfeitamente compreensível. Nós não temos essa visão constantemente. Aí volta aquilo que a gente sempre fala, é importante ter pessoas ao teu lado que te despertem,
importância de você estar conectado em fontes que te abasteçam, que te lembrem, que te impulsionem para um próximo passo, apesar das dificuldades, apesar dos desafios. Não mergulhe ao nível do problema, mas suba ao nível da solução. Porque quando surge, você tem sempre as duas opções, né? Ou você vai mergulhar e ficar naquele problema, ou você vai subir. E aí que você vê a diferença. Quando você busca e você tem a conexão com Deus, quando você é que você faz uso de toda a inteligência emocional que você tem, sabia? Que com certeza, se você é uma pessoa que busca e que faz treinamento, que lê, que assiste uns vídeos, você é criticado. Tá? Em algum momento, pessoas que do teu convívio te criticam. Por que que faz tanto isso? Por que você assiste isso? Enfim, mas é para usar esse recurso na hora que a demanda chegar. Na hora que surgir a situação, você ter clareza, olhar para dentro, olhar para fora, ver a situação, e você agir de forma inteligente, se preservando na medida do possível, porque quando você tem essa visão, pessoas com muito menos pertinho de você aí já entraram em doenças, né, psicossomáticas, situações, às vezes até irreversível, se você parar para pensar. Que as pessoas se matam? Tem a questão espiritual? Tem, mas tem a questão emocional também, que acha que só a morte que é a solução. Faltou o quê? Clareza, discernimento, direcionamento. Tanto é que muitas pessoas são salvas que no dia que escolheram para se matar, assistiram um vídeo, muitos testemunhos a gente ouve isso, porque teve um despertamento no emocional ali. O que ela estava fazendo da vida dela? Então, é uma caminhada constante, ativa. Esse autoconhecimento, essa busca, esse olhar para dentro, essa conexão com Deus é fundamental, fundamental. E ainda tem pessoas buscando resposta fora, mas não é fora, é dentro. As respostas que a gente busca, elas estão dentro de nós. Só que a gente dói, às vezes, olhar para dentro. Tem uma frase do Jung, que é das referências da psicanálise, que diz assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Só que esse acordar, ele tem um pouco de dor, e às vezes o nosso cérebro ele foge, né, desses processos, naturalmente. Então, a gente às vezes não quer olhar para dentro. Aí precisa passar por um desafio, um chacoalhar de Deus, para ele dizer, tu olha ou tu olha. O que tu está fazendo? Tu vai olhar, olha para dentro, vê o que está precisando arrumar dentro da tua casa, aí dentro de ti, para depois você ir para fora. E quando você permite, né, e pergunta, não é o porquê, mas o para quê, vai aprendendo e vai subindo de nível, vai mudando, vai vindo situações diferenciadas, vai acelerando o teu processo de crescimento, de evolução, de desaceleração também, apreciando o caminho aí, que é muito importante. Que a graça não está no pódio, mas está no trajeto. E é isso que eu tinha para compartilhar aí com vocês. Quem está na oração hoje? Alguém tem pedido de oração?
Era a Jolene, mas ela não está aqui. Se tiverem, podem. Se vocês quiserem, eu posso orar, viu? Obrigado, Regina. Eu quero que apresente o evento. Nós vamos ministrar, né, lá na igreja no Irurama, no culto ainda alusivo às mães, dia 25. E também no dia 14, com o treinamento para as solteiras, que a gente está finalizando aqui a montagem das artes para divulgar. Mas com certeza será libertador, será maravilhoso. Os pontos que nós vamos abordar lá são profundos. Na verdade, não é para as solteiras, né? É um treinamento para toda mulher, que, querendo ou não, tem situações que sobrecaem também sobre uma mulher que já está casada, voltada em relacionamentos. Queria eu estar presente dia 14. Pena que não vai ser transmitido online. Oh, Mais alguém? amém. Não? Amém. Paizinho querido, queremos te agradecer, Senhor, por essa semana abençoada que o Senhor derramou todas essas ministrações que foram feitas durante essa semana. Queremos te agradecer por cada ensinamento, Pai, que com certeza cada uma de nós conseguiu assimilar algo para a sua vida, conseguiu resgatar, fisgar algo que precisava, Pai, para aplicar na sua vida e no seu viver verdadeiramente, Pai. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado, Pai, dessa liderança, para que essas ministrações não sejam apenas uma ministração, e sim um ensinamento para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa continuar cuidando de cada uma delas, de cada uma de nós que fazemos parte, Pai, desse instituto, principalmente as líderes, para que o teu mover, o teu agir, a tua vontade seja manifestada através de cada ministração, através de cada devocional que é feito. Que o Senhor continue cuidando da vida de cada uma delas, derramando sabedoria, discernimento dobrado, Pai. E assim como o Senhor tem agido através desse devocional, que o Senhor possa estar agindo, Pai, no dia 14, nesse evento que está sendo organizado com muito amor, com muito carinho, debaixo da tua direção. Que o Senhor possa realmente alcançar cada mulher que precisa ser alcançada, Pai. Que haja um despertar, que haja um virar de chave na vida de cada uma, Pai. E que o Senhor faça o teu querer e a tua vontade na vida de cada uma delas. Como eu falei agora há pouco, gostaria de estar presente, mas não é o momento. Mas com certeza não haverá oportunidade, não faltará oportunidade para que o Senhor possa ministrar o meu coração também. Abençoa, Senhor, a ministração que vai ser feita pela Lúcia no Irurama, né? Que o Senhor possa, que teu Espírito Santo possa agir através da vida dela, Pai. E através da vida de cada pessoa que estiver à frente dessa ministração. Que o Senhor possa continuar cuidando da vida de cada uma de nós nas suas particularidades, Pai. Porque só o Senhor conhece os nossos corações. Só o Senhor esmiuça o mais profundo. E só o Senhor sabe de que forma agir. E nós já te agradecemos, Senhor, porque como foi falado durante toda essa semana, o Senhor sempre sabe o que é melhor para cada uma de nós. Quero te agradecer, Senhor, pela recuperação que está sendo muito boa dos meus colegas, o Renato e o Márcio, que sofreram acidente, e continuar te pedindo pela vida do Chico, Senhor. Que o Senhor venha continuar agindo ali, movendo o sobrenatural, para que tudo seja resolvido, tudo seja esclarecido. E se alguma coisa precisa ser revelada, alguma enfermidade, algo
na vida dele, em particular com o Senhor, precisa ser revelado, e essa enfermidade esteja se manifestando, que o Senhor possa, Senhor, agir, ministrar no coração dele, para que ele possa se recuperar conforme a tua vontade e o teu querer. Te agradecemos, Pai, por mais uma semana abençoada, em nome de Jesus, e te entregamos o nosso sábado nas tuas mãos. Cuida de cada uma de nós, cuida dos nossos familiares, da nossa parentela, onde quer que eles estejam, Pai. E para a honra e glória do teu santo nome, nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos para a nossa foto.